Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, não é? Bom, daqui a pouquinho nossa Roda da Fofoca com Vladimir Alves, do site Buchicho, do programa Melhor Pra Você, Felipe Campos aqui dos nossos bafões na Tarde é Sua. Mas antes disso, claro, a nossa primeira página, não é? 2 assuntos hoje na nossa primeira página. Não é sobre a Fazenda é daqui a pouquinho, tá certo? Eu vou falar mesmo de Antônia Fontinelli e de José Maier, porque 2 coisas estão acontecendo. Primeiro, a Antônia Fontinelli, tão querida do público, que está sempre aí nas redes sociais e muito transparente. A vida da Antônia é um livro aberto, na verdade, e ela postou uma foto do casamento dela com o Jonathan Costa e um texto que deixou todo mundo bastante intrigado. Ok, casamento já terminou, né? Depois aconteceu toda aquela história da briga por pensão, se desentenderam, depois ela não foi ao aniversário do Jonathan, porque o Jonathan não foi à festa de aniversário de 1 aninho do filho, né, do pequeno Salvatore, e a relação ela ficou civilizada, mas ela não é uma relação pacificada, vamos dizer assim. E aí acontece novamente alguma indireta, alguma dica de que as coisas realmente não deixaram boas recordações. Então, ela postou essa foto linda, né, vestida de noiva. Eles tiveram um casamento tão bonito, a gente foi lá, a gente cobriu o casamento, mostrou umas fotos para vocês, os vídeos, aquela coisa que a gente sempre faz aqui no nosso programa. E ela colocou essa foto do casamento, ela parece uma princesa europeia casando, né, e diz o seguinte, olha, imagem linda, né? Concordo, Antônia, muito linda. Se eu disser para vocês que foi o passo mais equivocado que eu dei na minha vida, vocês acreditam? Não me lembro de ter errado tão feio. Dizem que errar faz parte. Ainda hei de me perdoar por isso. Foi só um desabafo. Pronto, tô leve, disse a Antônia Fontinelli. E aí vocês já imaginam, né? Os comentários nas redes sociais. Aconteceu uma nova briga? O que foi? Não tá pagando a pensão? Por que ela tá mais uma vez, né? E agora de uma maneira contundente dizendo que foi o maior erro que ela cometeu na vida, ou seja, ter casado com o Jonathan Costa. Ela não se perdoa ainda por isso. Ela termina a mensagem dizendo: um dia ainda hei de me perdoar por esse tipo de coisa, e que era só um desabafo, e que depois que ela postou isso e falou isso, ela estava leve. Agora, gente, fica por conta da imaginação de vocês. É claro, né, que ainda é um resquício do que foi o casamento, que durou 1 ano apenas, não durou mais do que isso, deixou um saldo lindo de viver, que é o Salvatore, mas não deixou boas recordações, a ponto dela vir a público e dizer que foi o maior erro que ela cometeu na vida, foi esse casamento. Qual fato novo que motivou a essa postagem, isso a gente não sabe. Tem que esperar a Antônia, agora que ela está mais leve, ir para o Instagram e explicar essa história, se ela quiser, para todos os fãs que a acompanham e sempre torceram por ela e continuam torcendo, e agora torcendo para que ela encontre um novo amor e que dessa vez ela não considere o maior erro da vida. Embora para a gente fazer esse balanço sempre leva um tempo, né? Não dá para saber antecipadamente, ninguém tem bola de cristal. Então vamos aguardar aí. Olha aí alguns momentos do casamento. Eles estavam super felizes, claro, né? Uma festa linda, cobertura total da imprensa. E agora ela diz, né? Casamento com o Jonathan foi um erro. Tá aí, ó. Vamos botar a mensagem novamente? Que agora, tendo explicado toda a situação, vocês entendem melhor. Imagem linda, né? Se eu disser para vocês que foi o passo mais equivocado que dei na minha vida, vocês acreditam? E aí ela fala em erro, né? No começo é equívoco, passo equivocado, mas aí depois ela vai fundo. Não me lembro de ter errado tão feio. Dizem que errar faz parte. Ainda hei de me perdoar por isso. Foi só um desabafo, pronto, tô leve. E agora é aguardar o próximo capítulo, porque realmente não dá para imaginar qual foi o fato novo, se é que houve um fato novo que levou a Antônia à necessidade, como ela disse, de fazer esse desabafo, né? Talvez o Jonathan sabe, talvez venha uma resposta do lado de lá, e o público adora ficar acompanhando o Instagram, montando
montando quebra-cabeças e tentando entender uma situação que às vezes vem em código, vem cifrada dessa maneira, como veio a mensagem da Antônia Fontinelli. Mas valeu pra gente ver aí essas belas imagens do casamento, né? Aí ela postou a foto, já é linda, e aí vocês veem completo. A gente que ainda tá nas águas do casamento da Marina Rui Barbosa, que foi lindo, ver a Antônia de noiva, que também foi um belíssimo casamento, com toda certeza, tudo de muito bom gosto. O Jonathan também estava bonito à beça, né? Chiquésimo, enfim, durou o que tinha que durar, gente. O problema é que às vezes a mágoa, a tristeza, essa sensação de ter errado, feio, né? Isso permanece por mais tempo do que a duração do próprio casamento. Eu particularmente acho que essa é a fase que a Antônia está passando, mas vai passar. Tudo passa nessa vida, até a gente, né? Então é só uma questão de tempo. Bola para frente, Antônia. Falar do José Maier, porque olha aqui, depois de todo o escândalo do assédio sexual para cima da figurinista, a Sutonani, vocês sabem, né? E isso, assim que a denúncia foi feita, ele foi afastado, quase que teve o contrato com a emissora rasgado, rescindido realmente, e foi para a geladeira e ficou exilado lá nas serras do Rio de Janeiro, na região serrana do Rio de Janeiro. E agora, né? Estavam falando que ele só voltaria em 2019, mas aconteceu uma coisa que também está chamando a atenção de todo mundo. Depois do escândalo, está parecendo que a própria Rede Globo está querendo começar a operação limpeza de imagem do Zé Maier. O que se sabia, que ele não voltaria nem para a nova novela do Agnaldo Silva, O Sétimo Guardião, e o Agnaldo Silva já tinha escolhido o Zé Maier para ser o astro da novela, vocês se lembram disso, defendeu o Zé Maier, que foi uma atitude equivocada, como diria a Fontinelli, mas está lá. E agora, quando a Globo começa essa operação limpeza da imagem do Zé Maier, tá na cara que pode ser para a novela mesmo do Agnaldo Silva, que ela vem no segundo semestre do ano que vem. Então, até lá, quem sabe, ele continua no vídeo através da reprise de Senhora do Destino, né? Não saiu do ar, mas nenhuma aparição mais na emissora, em programa nenhum, entrevista nenhuma, nada. Recolheram ele, fugiram com ele, sumiram com ele, para realmente dar um descanso naquela imagem, né, com a qual ele foi atingido pelo escândalo do assédio sexual da Sutonani. Mas aí acontece o seguinte, gente, olha, no video show, né, teve, se eu não me engano, o Joaquim Lopes, que começou a citar o Zé Maier, a falar bem do Zé Maier, a mostrar como ele era um cara muito legal, e isso não sai assim. Né? O Joaquim Lopes não iria citar o nome do Zé Maier no ar e começar uma campanha de defesa, de limpeza, se ele não tivesse autorização para isso, ou se ele não tivesse tido esse direcionamento para abordar justamente esse ator, né, que está aí primeiro da lista negra no momento pela emissora. Então, vou ler para vocês, deixa eu ver se eu tenho aqui, o que o Joaquim Lopes falou e como é que isso está sendo interpretado. E eu acredito que está sendo interpretado muito corretamente. É operação limpeza mesmo. É operação limpa imagem. É só o começo, essa daqui é só a pontinha do iceberg do que vem aí. Olha, segundo o site TV Foco, o ator José Maier, com anos de sucesso na Globo, acabou sendo afastado, enfim, aquela história toda que vocês conhecem. Ele preferiu sumir e também sumiram com ele, enfim, não é? Só que agora ele reapareceu e foi exatamente dessa forma que eu estou falando para vocês. Ele foi lembrado pelo programa Video Show quando o apresentador Joaquim Lopes relembrou o trabalho que fez com Maier na novela Império, quer dizer, super para lá, né? De recente, na verdade. E aí o que acontece? É o seguinte, olha, o Joaquim Lopes relembrou esse trabalho, eles eram pai e filho, vocês lembram que o personagem do Joaquim Lopes era homofóbico, não aceitava que o pai fosse gay. Quando ele descobriu isso, foi uma coisa terrível até o fim da novela, quando eles se reconciliaram, e o Joaquim Lopes foi logo dizendo, o comentário foi feito, ele elogiou, claro, o Zé Maier como ator, e ele sempre foi realmente um bom ator, e depois ele disse, olha, o comentário foi feito após uma homenagem de
Bruno Galhaço, a Mel Maia. E Otaviano perguntou quem foi o vovô de Joaquim na dramaturgia. Ele respondeu, meu vovô eu não tive. Na verdade, eu tive meu pai, que foi o Zé. E aí ele estava falando do Zé Maier. Foi um cara que, enfim, me ajudou muito, completou ele. O Zé Maier. O Zé Maier, aí perguntou o Otaviano, ele diz, Zé Maier que fez meu pai durante a novela inteira, mas acho que foi o único pai que eu tive em dramaturgia, afirmou o apresentador, tá? Então, é isso aí. A partir desse momento que o nome dele é trazido à baila, que vem um ou outro apresentador, elogia, fala que ele é um cara legal, essa coisa toda, aí o pessoal sacou que isso realmente deve ser o início, o pontapé inicial de campanha de limpeza da imagem do ator Zé Maier. Vamos ver se cola, né? Se cola, se realmente o pessoal acha que já dá para trazer ele de volta, se vai ter rejeição ou não ele no vídeo novamente, se isso pode afetar a novela do Aguinaldo Silva. Sempre é um risco, porque se ele entra na novela, ele é o personagem principal, ele é o protagonista. E aí realmente não se sabe se a emissora ainda está disposta a arriscar. Mas para isso tem pesquisas, né, gente? Não é só esse tipo de achismo, não. Eles têm pesquisas, eles têm estudos, sabem que terreno estão pisando. Por isso que essa fala do Joaquim Lopes despertou todas as suspeitas possíveis e imagináveis. Então, vamos aguardar, tá certo? Começar a nossa roda da fofoca. Tá aqui Vladimir Alves do meu lado, tudo bom, querido? Boa tarde, Sônia Abrão, tudo bem? Boa tarde a todos. Em paz. E também Felipe Campos, tudo Boa bom, tarde. Felipe? Boa tarde, meu amor. Boa tarde, gente. Bom, o que vocês acham? O Fontinelli ou o Zé Maier? Ou os dois, pode falar o que vocês quiserem. Com relação a Fontinelli, eu fico pensando, logo que ela assumiu o relacionamento com o Jonathan, as pessoas começaram a falar, olha, você vai quebrar a cara, você tá saindo com um rapaz que é muito novo. E ela falava na época, não, eu sei o que eu tô fazendo, eu vou me dar bem, vai dar tudo certo. Aí agora ela vem com esse discurso que parece não, é uma indireta para ele. Não sei o que aconteceu aí no meio do caminho. É uma porrada nele. É uma porrada. Só que, sabe o que eu fico pensando? Porque ele não tem noção do que está acontecendo ainda, mas por mais que ela fale que foi um erro, tem um fruto desse relacionamento, né, que é o Salvatore. Lindo, né? E eu acho que, assim, pode ter sido errado, pode não ter dado certo, mas falar que tudo foi um erro, que tudo não saiu como esperado, eu acho que não. Porque tem aí uma criança linda, fruto de um relacionamento, eles viveram, se amaram enquanto puderam, agora não deu mais certo. Tinha que durar, realmente. É que deixa outras marcas, coisas, né? deixa a marca mesmo. Acho que ela estava, aí ela não estava nem, acredito eu, pensando no lado do pai, acho que era mais homem, marido mesmo, né? Porque, olha, gente, assim, eu acho que diferença de idade realmente não pode impedir um relacionamento de amor. Amor não pede carteira de identidade, não pede documento de estado civil, pede nada, a coisa vem que vem, né? Mas quando a diferença de idade pode ser até grande, mas ela é numa determinada faixa. Por exemplo, ele com 30, ela com 40 ou 50, que fosse, é uma faixa onde as pessoas já são mais maduras. Tem uma grande diferença. A dela era uma coisa em que as pessoas estão em estágios diferentes, independente de que cada um atinja a maturidade, dependendo da própria vida e de outras circunstâncias. Mas normalmente é assim, com 20 anos, 20 e poucos anos, você ainda está começando, né, a se virar nos 30. Com 30, aí a coisa já começa a estar mais situada, mais definida na sua vida. Ela com 40, estaria tanto com 30 como ele, é muito pequena. Poderia estar com 50, os dois já são maduros, já sabem se virar. Ali ela era a pessoa madura e ele não, ele era um iniciante na vida. E aí dá choque mesmo. Aí tem gente que consegue superar e tem gente que não supera. No caso deles, ela tentou e acabou não conseguindo, né? Pois a Fontinelli, ela tem um perfil de uma mulher muito intensa, né? Principalmente nas relações, isso a gente sempre percebeu e sempre ela deixou muitíssimo claro. Uma vez a gente comentando sobre ela, eu sempre disse, eu acho que ela deveria ter feito melhores escolhas, né? Obviamente, até porque ela é uma mulher bonita, é uma mulher inteligente, bem sucedida dentro daquilo que ela realmente buscou e ela conseguiu se dar bem. Porém, eu nunca concordei com esse casamento, sempre achei... eu sempre achei... Sabe aquela coisa que destoa? Você olha e fala assim, gente, isso não tem tom, né? Não é nem pela questão da idade, não é nem por nada.
você está coberta de razão sobre a questão das grandes diferenças. Também Sim. acredito nisso, porque as pessoas estão começando a vivenciar histórias que elas ainda nunca vivenciaram, enquanto a mais velha, obviamente, já passou por aquilo. E aí o que acontece? Eu acredito muito que ela destoa, mas destoava, assim, sabe? Era muito nítido. Ah, esse aqui é o meu marido. Não, não é meu marido, é alguma coisa. É o pai, hoje é o pai do filho dela. Aí, enfim, tudo bem, e né? ponto final. Mas eu nunca fui muito a favor, assim, né? Mas quem sou eu para determinar alguma coisa? Exatamente. Bom, e Zé Maier? Zé Maier, eu acho que foi um curso natural da conversa no programa. Não acho que a Globo esteja tentando limpar a imagem dele. Eu acho que o Joaquim falou por ter acontecido. E assim, a gente não pode negar do talento e do profissionalismo do José Maier. Claro que não. São Ele coisas... é um ator de primeira e se mostrou nesse episódio, talvez tenha ocorrido outros, e eu não duvido, em função das declarações, tanto da Letícia Sabatella como da Camila Pitanga, né, que ele seja um homem de quinta, ou tenha sido um homem de quinta categoria, um ator de primeiro time, um ator de quinta categoria, e um homem de quinta categoria. Acontece. Não dá para confundir, né? Um autor ou um ator com a sua obra. Não dá, gente, infelizmente. Tudo isso, a gente também tem que tirar o grandíssimo chapéu para a Sutonani, que não quis levar a história adiante, né? Da história das acusações, enfim, que ela teve todas as oportunidades, ela não levou adiante. Então, obviamente, que abre o precedente. Você tira o chapéu para ela? Não, eu tiro o chapéu disso? assim, não, porque ela deveria ter tirado o que eu digo, assim, né? Entendi. Entendeu? Claro, o que eu digo assim, devia ter ido até o fim. Porque se você tivesse realmente levado adiante, talvez hoje teriam mais provas ou mais histórias que realmente pudessem impedi-lo de voltar, como ela mesma. Porque fora esse castigo da Globo, essa geladeira, e que a emissora foi forçada a fazer, ele não teve nenhuma punição diante de lei, nada, ele está incólume, né? Ela permitiu que isso acontecesse, então passou impune, na verdade então, passou assim, impune. Hoje a Rede Globo dá esse descanso para ele, enfim, para ele voltar à teledramaturgia. É um grandíssimo ator, isso não tem como a gente contestar, um galã que vem aí marcando sua trajetória desde o início da sua carreira, mas infelizmente teve um deslize aí, deslizou feio, né? Escorregou bonito. Você viu o que está acontecendo nos Estados Unidos com o grande diretor de estúdio cinematográfico, né? A mesma coisa. E fora coisa. isso também o próprio David Letterman, né? Sim, o Bill Cosby. O que aconteceu com ele, né? É uma coisa então, difícil assim, de consertar a cabeça. Meninos, segurem, não sejam tão fugazes, entendeu? Segurem um pouco os hormônios, deixem as coisas acontecer, porque às vezes dá um trabalho, sabe? Perfeito, tem que dar mesmo. Tem que pensar com a cabecinha. Bem em cima do pescoço, para não falar outra coisa. Né? Abrir a cabeça, arejar a mentalidade. Eu me viro nos 30 aqui. Bom, enfim, vamos ter que aguardar, vamos ver o que acontece, se é uma operação limpeza mesmo, se não é, mas que ficou suspeito para o público, né? Já na internet a coisa já ferveu. Você não acredita que eu seja, acho que não seja você também encomendado. acha que não, foi uma coisa espontânea ali. Do que da Globo? A declaração do Joaquim Lopes. Eu acho que não, a declaração dele foi, eu acredito que foi espontânea. Espontânea também. Foi espontânea. Sei lá, eu sou da teoria da conspiração. Não, eu acho que foi... Adoro. Eu acho que tem a ver com já a limpeza de imagem. Eu acho que ele volta na novela do Aguinaldo Silva. Opa! O que foi? 60 anos, hormônios a flor da pele. 60 não. 68. Não, 68. mas daí confunde mesmo, entendeu? Porque daí não pensa nem mais com a cabeça de cima. Como quer dizer? Aqui está em cima do pescoço. Aqui está em cima do pescoço. O Silvio quis saber como é que funcionam os hormônios, né? Com a Carla Secarello. Esqueceu? Não, ele falou assim, tem aquele produtinho azul, mas né? Mas assim, eu quero saber do desejo. Aí ela falou, você pode fazer reposição hormonal. E aí ele ficou interessado. Ah, Porque eu tô com 87 anos
E eu quero saber do desejo, não da funcionalidade. Ah, olha só, que lindo isso. É uma questão de sensibilidade. Porque os homens, às vezes, encaram só como a funcionalidade, né? E ele não, ele quer saber do desejo. Exatamente. E ela falou. Às vezes é uma coisa mecânica, então o que importa é que tá tudo funcionando no momento certo, na hora certa. Mas imagina se funcionar, não ter desejo, gente. Então. É complicado, É né? complicado. É o que o comprimido faz. Enfim, deixa pra lá, gente. Vamos mudar de assunto. Ai, aliás, falar de um assunto. Olha, chegou uma pesquisa aqui, daqui a pouco a gente vê. Eu não sei da onde, do portal UOL. Entre Diney e Marcos Harter, quem deve ficar em A Fazenda? Gente, eu acho que isso não deve ser verdade. Vou contestar aqui, porque o pessoal confunde, isso confunde a cabeça da gente. É quem deve sair e pronto. Não é quem deve ficar. Porque aí pode dar tilt. O pessoal vota falando que quem tem que sair. Eu sei os dois, achando. O mais os votado. 3, né? Pediram para botar o Justus na roça também. Eu falei, não dá, gente. A gente não manda no programa. Mas, você tá por fazendo enquanto... curso com a Márcia Fernandes? Não. Porque ontem você falou que os dois deviam ir pra roça, ou tanto o que o Diney Yuri quanto devia o ser Marcos, fazendeiro, que o Yuri pra devia ficar ser os dois na fazendeiro. roça. Falei, não, olha, batata. acertei na música, foi batata mesmo. Falei, isso é tráfico de porque roteiro, foi né? desejo só, você nunca sabe quem vai ser o fazendeiro ali, depende de sorte, condições físicas, um monte de coisa. E aí ele foi o fazendeiro, então os dois da roça, gente, é maravilhoso isso, porque de um deles a gente já fica livre. É isso que é bárbaro. Os dois estão... Os dois. Eu quero muito e acho que mereceria o Diney estar fora, ainda mais por tudo que aconteceu hoje de manhã, que já a gente vai contar. Mas, eu falei Diney? Diney. Não, é o Marcos. O Marcos está fora. É que o Marcos brigou com o Diney. Mas eu acredito que o Diney saia, porque o Marcos tem essa gangue toda aí, né? A gente não pode nem chamar mais de torcida, porque o pessoal é muito complicado. Que pode garantir, eles ficam votando 24 horas, não sei onde eles arrumam recursos financeiros para isso, mas enfim, existe um exército aqui fora para garantir a permanência dele. Mais ou menos aquilo que a Nicole deixou escapar naquele vídeo que ela nunca explicou e sumiu, né? É mais ou menos daquele jeito. Desapareceu. É mais ou menos daquele jeito. Mas, por isso que eu acho agora que ele mereceria estar fora, gente, mereceria outra expulsão, ele mereceria. Porque hoje, inclusive, foi coisa de humilhar o Diney, que não é santo também. Mas ele tá pegando pesado porque a roça é amanhã, e aí a coisa fica. Mas é assim, abaixa a cabeça quando passar perto de mim. Nossa. Sabe? E reza para eu sair da roça. Isso é uma ameaça. Assim, mas abaixa a cabeça. Nossa. Fora que teve um momento em que ele subiu umas escadas com o Naim lá na sede, e ele falou assim, você já viu como a polícia trata bandido? Tipo assim, é assim que ele tá tratando o Diney. Então ele tá chamando o Diney de bandido. Ele tá chamando o Diney de bandido. O Naim que pirou, né? Não é o Naim que a gente conhece, mesmo assim, nesse momento, deu uma luz nele, que ele falou assim, olha, não é assim que se consegue voto, não é assim que as pessoas, né, vão ficar do seu lado, tipo isso, porque ele se tocou que o cara estava indo longe demais. A gente tem o trecho onde ele fala o quê, hein? Ah lá, baixa a cabeça. Tá legendado, gente, porque eles estavam brigando na porteira ali do lado, onde eu acho que era a Monique que estava trabalhando com o Marcelo, alguma coisa assim, tá longe a imagem, não deu pra gente identificar muito bem. Se vocês identificarem, fala pra gente. Mas ele fala isso e dá pra ouvir. Mas legendando aí fica melhor pra vocês. Vamos lá. Baixa a cabeça quando passar por mim. Baixa a cabeça quando passar por mim. Rezem pra eu sair, vocês dois. Baixa a cabeça, vocês dois. Baixa a cabeça quando passar por mim. Baixa a cabeça quando passar por mim. Rezem pra eu sair, vocês dois. Agora, porque dois, eu não sei. Deixa ele ficar falando, tio. Viu? Sim. Se eu quisesse colocar menina, eu não ia pra roça. Tô errado? Sim. Se eu quisesse colocar, se a gente quiséssemos colocar menina, que ela tinha intenção, nós poderíamos ter votado ela, a senão eu não tinha me crucificado de pai roça pra pegar ele. Tô mentindo? É o Diney e a Minerato, então, que ele falou, rezem pra eu sair.
São os maiores. A menina também? Olha, eu sei que foi uma discussão tão absurda, gente, uma coisa tão pesada eu sei. de novo. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Tem uma série de frases aqui que eu vou daqui a pouco antecipar para vocês. Pode falar, Felipe, eu sei que vocês, principalmente você, mas o não curte mesmo o Diney, enfim, dele dentro do jogo, né? Mas sabe que o Diney, ele por mais que seja um cara difícil de lidar e que tem aquelas histórias, ele é um cara muito interessante pro jogo. Pro jogo ele é bem interessante. Ele é. Eu na verdade. Ele cutuca, ele vai. Você imagina se não tivesse também o Diney, a gente ia fazer o quê? Ia ter lá o quê? Um convento, né? Legal. Muito bonitinho, assim. Um mosteiro, né? Ia ser. Enfim, mas eu só acho assim que o Marcus Harter, ele tá exagerando ao máximo. Não, agora bateu o desespero. A síndrome da onipotência baixou nele. Eu sou o fazendeiro disso tudo, até o final do jogo, inclusive, né? Ele dá as ordens, tudo. Ele simplesmente estudou todos os participantes durante esse período que ele se manteve quieto e agora ele colocou as asinhas de fora e falou, agora eu vou pro ataque. Foi isso que ele fez. Olha, entre algumas das frases na briga, ele disse assim, vai fazer cena lá fora. Conhece um gaúcho com grana? Ou seja, ele fica né? falando isso toda Tem hora. outra coisa aqui que ele fala, mas aqui tá muito pequeno, eu não vou conseguir. Eu vou tentar fotografar aqui as frases, que aí eu aumento e posso mostrar para vocês. Mas é um festival de coisas horrorosas, sabe? Ele fala pro Diney, você não tem vergonha, você tem uma filha. Ele foi pegando tão pesado, gente, mas tão pesado, surpresa para ninguém. Né? Ele menospreza as pessoas. Então, a hora que ele tá irado, a máscara cai de verdade. Aí ele começa a apelar pra caramba, sabe? E essa história, abaixa a cabeça quando você passar por mim, rezam vocês dois pra eu sair, que é o Diney Minerato, que ele acha que colocaram ele lá na fazenda, é muito complicado. Deixa eu ver se eu consigo agora aumentar aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui, tá? Olha, eu e a tecnologia não reparem. Ele fala como se fosse Marcos, senhor, né? Xingou e mandou o Diney baixar a cabeça. E depois, gente, ele ainda chamou o Diney de um palavrão que a gente não pode, claro, dizer aqui, tá? Ele chamou mesmo, ele xingou de verdade. E aí tem outras frases dele assim, deixa eu ver aqui, ó. Ele tá onipotente ao extremo, ele né? Tá total, ele tá total, e essa história realmente. dele sempre dizer que tem dinheiro, que tem emprego, conhece um gaúcho com grana, é um absurdo, né? E tem... desculpa, completa. Já que tem tanto dinheiro, o que foi fazer num reality para ganhar 1,5 milhão, né? Só quer ser famoso, quer se tornar o cirurgião das estrelas. Isso quando aconteceu a briga com a Minerato, aquela baixaria total, que o Voldemort, olha só, o gênio do mal perguntou isso. O que um médico tá fazendo aqui? Só um detalhe. Você não vem defender, né? O que é? Não, vocês estão esquecendo do preconceito. Antigamente, na escravidão, os pois é. negros eram Mas obrigados isso. a baixar a cabeça para os brancos. É verdade, é isso mesmo, Elias. Olha, muito, muito bem lembrado. Tem esse aspecto também, tem todo esse aspecto de racismo eu ia até comentar, mas eu fiquei com Você ficou preocupado porque hoje em dia a gente fala uma coisa, mas é isso aí. Coisa que a gente aí. fala hoje em Olha, dia, vai pensar que a gente está sendo preconceituoso. Falam de preconceito, de racismo, mas o Elias matou a pau. Mas vocês sabem que quem estava ali na baia limpando, aquela coisa toda, e estava ouvindo toda a briga, não é? Eles estavam falando, gente, olha, eu não sei se é o Marcelo ou se é o outro rapaz que eu me esqueço o nome lá, mas eu acho que é o Iê. Ele estava falando, olha que nojo é esse cara. A gente tem até esse trecho se procurar, porque ele está tentando fazer o outro agredir ele. É quando ele começa a falar para desestabilizar o outro, que é uma jogada dele que a gente já viu lá desde o Big Brother, né? E ele começou a fazer isso. E aí ele provocou o Diney, né? Ele provocou, falar assim, vem me peitar, entendeu? E ele vai meio que pra cima mesmo. Então, vamos conferir esse momento. Vamos lá. Baixa a cabeça quando passar por mim. Baixa a cabeça. Se eu sair daqui na quinta-feira, eu quero sair assim, ó, falei, fiz amizade com quem eu queria fazer, falei o que eu tinha que falar
Tu já viu a polícia lidando com bandido? Olha aí, gente. Olha aí. É na doçura? Não tem, o cara é bandido. E outra, Olha aí, entreguei o gente. negócio da Monique, se Dá apavorou. processo. Nossa, ele falou, o cara Ele é bandido. falou. E tem... Olha aqui, ó. Olha na minha cara. Olha na minha cara, olha na minha cara, olha na minha cara, olha na minha cara. Tá vendo? Ele tem 10 segundinhos, assim, dá pra soltar de novo? Quem é que falou olha pra minha cara? Foi o Dinei ou foi o Marcos? O Marco. Olha na minha cara, olha na minha cara, olha Olha na lá, minha cara, olha lá, ó. olha na minha cara. Isso não tem como passar em slow, né? Porque, olha lá, eles chegam junto, entendeu? Depois, tem uma cena que eu vi, e assim, depois disso daí, o Marcos subindo a escada lá da sede com o Naim. Aí ele fala de novo essa história, só que ele fala que não peitou, não teve uma batida de peito a peito ali, como ele estava falando, vem me peitar, olha pra minha cara, vem me peitar. Vamos ver se a gente tem aí essa daí, já tá preparada? Ainda não? Tá, mas daqui a pouco vocês vão ver. Nossa, é nessa conversa, subindo a escada com o Naim, que ele fala a primeira vez. Você já viu como é que polícia trata bandido? E aí é que o Naim fica meio assim, achou forte demais essa colocação e alertou. Ele deu ali um alerta pro Marcos. Porque, gente, pelo amor de Deus, o que é isso? Não basta com mulher o que ele faz, né? Pelo jeito, com todas, e de repente o tratamento que a gente vê ele dedicar às mulheres com as quais ele contracenou nos reality shows para deixar tudo bem definidinho, agora até com os companheiros, essa coisa toda de medir força, de humilhar, de querer, né, eu tenho grana, vem me peitar, olha, reza para eu sair daqui, abaixa a cabeça quando passar por mim, foi demais tudo isso. Agora, quem acaba tomando conhecimento de tudo isso é quem vê no cabo, né? Sim, Porque na edição eles estão passando pano. Então não adianta você falar assim, fica o Dinei porque ele é legal pro jogo, porque na edição não vai quando acontece uma treta, entendeu? Já tá um convento. Então Entendi. E no ao vivo Mas você cortaram sabe, isso também. Hã? Cortaram essa cena. e cortaram tudo e da é muito briga. Saiu da sério, briga, gente, foi pra chamar, outro foco. É muito sério chamar Como o Dinei de aconteceu com a da bandido. namorada, gente. Espera um pouquinho. Espera Eu já tô há aí. quase 20 anos no mercado. Eu nunca ouvi falar absolutamente nada do Dinei, ao contrário. Sempre ouvi ele falar. Foi um jogador, se deu mal, enfim, depois voltou, começou a jogar, mas eu nunca soube de nenhuma história do Dinei que envolva polícia, bandido, essas Não, histórias, nunca. gente. Isso nunca então, mesmo. isso, por favor, eu acho que. ele também e um homem nós estamos um homem jogando o barato, jogo. vamos dizer assim, machista, acho horroroso. Fora que você, Dinei, falou assim que Corinthians não tem computador porque é tudo ladrão. Ah, mas aí eu queria quebrar a TV. E que Falou, isso falou. agora? Ele falou isso. Como? Agora ele vai ter que se Defende as ver. nossas cores e fala uma barbaridade dessa. Não, o pessoal faz piada mesmo, isso a gente já sabe, mas vindo dele, aí ficou demais. Também Né? foi minha cabeça. Falei, agora ele não escapa. Pede votos do Corinthians e depois fala mal dos e depois corintianos. fala Não mal dos pode. corintianos. Qual é, meu? Qual é? Viu? Que você já tá tão ferrado que eu nem vou botar na geladeira hoje. Mas Que cabe um você falou, processo aí, Mamita? hein? É verdade, cabe um processo. Já falou a verdade que você é palmeirense, né? Te conheço, tá bom. Olha aqui, então é isso. Cadê nossa cena? Chegou aí? Eu acho que, tem mais 2 trechos, eu acho que um desses é a conversa com o Naim. Vamos lá, vamos ver. Tem Essa, ó. contato físico, né? Você peitou? Só cheguei perto. Você não deu peitada? Não, não dei peitada. Ele te falou porque ele é Não, para. É aí que Ele eu te falo falou não. nas câmeras, peça votos para os seus fãs e tal. Eu faria assim, entendeu? Agora, não arrumar com treta. mas É um conselho. Gente suja. Sabe o que que é? É. Tu já viu a polícia lidando com bandido? Já. É na doçura ou não é? É. Hã? Eu sei, mas não Claro que adianta. não. Isso não vai te trazer voto, entenda. Você precisa de voto. Você entendeu agora? Entendi. Você precisa de voto, então não adianta briga. E briga não te traz voto. Você perdeu o controle hoje de manhã, foi isso? Aí Marcos? veio a Não, não perdi, cozinha. só dei então. Só que eu tava dormindo, ele Gente, entrou no quarto falando que você deu várias peitadas, 2 peitadas nele. Quem deu? Mas alguém falou? Eu tava dormindo, ele entrou no quarto falando, o Marcos me deu 2 Né? peitadas. Né? Tomou uma pressão assim. Que lindo, né? Tomou uma pressão Ai, assim. nossa, como ele Vê, que fosse lindo. o Olha, então vê, diretor foi do ele mesmo que foi reformatório. pra cima, que ele foi pra cima do Dinei e chegou perto, peito a peito. Foi nesse momento que os dois, o casal que tava na baia, falou,
né? Olha lá, ele provoca para ser agredido. E às vésperas da roça. Né? Exatamente para limpar o terreno aí, para ele ficar o dono do reality que ele acha que ele já é, né? Realmente impressionante, gente. E a pesquisa, por enquanto, eu não sei, essa daqui era da 00:10. Não vale. Não tem outra? Não? Eu tenho uma aqui que eu acho que é mais recente e que envolve mais pessoas. Deixa eu ver se eu acho, gente. Acho que eles dão em tempo real. Então vê se eles dão em tempo real, porque olha... Não, ela foi publicada nesse horário. Ela foi publicada nesse horário e não teve outra. Mas vale o resultado de agora. Qual que é o resultado de agora? Eles estão perguntando quem você quer que fique. Com uma... Aqui o Marcos está ganhando. O resultado parcial, exatamente. Então, 83.959 votos. Não tem caráter científico, é apenas um parâmetro. Marcos Harter, 61,70 e Dinei, 38,30. Querem que o Marcos fique. Querem que o Marcos fique. É o pessoal em ação. O mais curioso é uma outra enquete que eles perguntam: quem deve ganhar a Fazenda? Então, meu Deus do céu, e aí? Você já ficou abalada com essa daqui? É o Marcos? É. Eu não acredito. O Marcos em primeiro lugar. Eu não acredito. Seguido pela Minerato. Não, juro. Agora, outro, né? Nenhum Gente, são os dois primeiros colocados. Não é possível um negócio desse, não é. Você vê pesquisa de político também, que a coisa mais esquisita, a realidade é uma, os números são outros. Não dá pra acreditar nisso mais. O cara machista, preconceituoso. Pois é. Racista. Tem esse palavreado, um médico, né? A pessoa que tem informação, que é esclarecido, e vai e protagoniza essas cenas aí na televisão. Isso se chegar até o final. O outro reality também era preferido e não chegou. Né? Na reta final pisou na bola, feio mesmo. Ou seja, a polícia baixou. Baixou, expulso, processo, essas coisas que vocês sabem. Aí a segunda chance era para ter aprendido alguma coisa. E ele vem... pior ainda, com o mesmo discurso. Eu achei, com o mesmo discurso. Não é pior porque aí ele ainda não agrediu fisicamente ninguém, mas o discurso é extremamente agressivo e humilhante e que despreza as pessoas realmente, né? É horrível. E às vésperas da roça vai pedir desculpa para Minerato. É verdade, conta isso. Não, ele chegou à conclusão, depois de alguns dias, e às vésperas de ser eliminado, de que ele feriu a Minerato. Feriu a honra dela, expondo o que fizeram ou deixaram de fazer debaixo do edredom. É mesmo. Foi essa conclusão que ele chegou. Que curioso, lindo, né? Muito hoje, curioso. Amanhã que tem eliminação. Isso porque ele se acha inteligente, né? Burros somos nós, também percebemos essas manobras. E aí termina o programa aqui, o pessoal vem, vocês esqueceram de falar que tem a torcida Marcos Harter. Eu não acredito que tem torcida. Como assim? Pra ele. Eu não acredito que tem gente que perca tempo para fazer torcida pro Marcos Harter. E eles vêm e detonam a gente, né? Caem em cima da gente na internet, loucos, né? É uma coisa absurdo, louca. Bombardeio de tudo que é lado. Agora, eu não me importo nem um pouco, esse cara realmente, esse rapaz, esse médico, e deveria existir alguma coisa no CRM, mas eu acho que vale para depois. Que tivesse um contrapeso, sabe? Porque é impossível que uma pessoa como ele seja gênero ou seja personagem ideal e tenha o perfil para um vencedor de um reality show. Se você pensar no que é o resto do time, né? É um absurdo mesmo. Ele não tem alguém que contrabalance ele. Você não acha todo mundo fraco pra caramba? É verdade. Até porque foi o maior cachê. Num programa onde ele se destaca é porque o resto realmente é o resto, sabe? Foi o que ele fez, ele ficou analisando todo mundo. E aí, na hora que ele estava em risco, a máscara caiu de vez. A gente volta, tem mais cenas que talvez vocês não vejam, né? E a gente mostra aqui. E tem um negócio para esclarecer do Yuri os tapas no Naim, porque realmente ele tinha dado 2 tapas também. Foi da bunda do Naim também, mas que traseiro cobiçado para levar tapa, né? Muito louco. E a gente vai falar disso também, tá? Mas daqui a pouquinho, e daqui a pouco tem muito mais. Aliás, gente, tem um texto tão lindo do Marcelo Rezende que a gente vai ler também. Eu fiquei emocionada. Daqui a pouquinho a gente lê para vocês. Mas agora, fofocas, mais alguma coisa pra gente comentar? Tem 2 videozinhos ainda, rapidíssimos ou não? O tapa? Que tapa?
No bumbum. É verdade. A agressão. É isso mesmo, a agressão, gente. Ai, que coisa ridícula. Tá mexendo aí, E estava dormindo, eles entram lá no quarto, todo mundo, ele vem, dá 3 tapas. 3? Só teve um tapinha de acorda. Acho que não teve agressão nenhuma. Nossa, é coisa que se faz, né, em colégio interno, aquelas coisas, onde tem acampamento. Eles estavam fazendo guerrinha de espuma. Intercâmbio, onde tem um monte de gente no quarto, vira Ontem brincadeira, guerra de bagunça. Agora, o Yuri fez isso antes ou depois do Marcos? Foi antes, né? Foi antes. Toda essa discussão foi antes, já faz um tempinho. Então, e aí ele não veio com essa história pra cima do Yuri, de jeito nenhum. Não. Né? Como ele veio depois, ele soube do Marcos, perdoou, deixou pra lá, e nessa última indicação pra roça é que ele soltou os cachorros pra cima do Yuri e pegou todo e ele mundo quer de ser surpresa. votado. Né? Quem ele quer ser votado? Você viu quando ele voltou, mas eu adorei ontem quando o Yuri voltou. Não tem que passar o chapéu? Não, a cara do Naim eu também adorei, gente. Não, Nossa Senhora, ele desmontou bem ele. Cara do Naim. Não, o Justus falou, vamos ver agora a cara do Naim quando chegar lá. Quando chegar, porque, Nossa, gente, foi muito bom. Foi o show da virada. Exatamente, é muito legal quando acontece isso. Ele foi escorraçado, né, pelo Naim. Nossa Senhora. E ele tá sem entender até agora. Tá sem entender. E essa é a grande verdade, sem necessidade, porque não houve necessidade para acontecer o que aconteceu com ele. Completamente fora de hora, né? Um absurdo mesmo. Mas só para encerrar, também falar uma coisa, que todo mundo, vocês estão defendendo o Yuri, ele é um agressor. O passado do Yuri a gente conhece, o passado do Yuri nós já comentamos aqui, a gente está falando de um momento do jogo, onde realmente o que o Naim fez não faz sentido, é completamente fora da proporção do que o Yuri fez para ele. Esse é o nosso ponto, entendeu? A gente está analisando o jogo, o resto ele tem que ver aí fora como é que estão as coisas. Agora que a gente acha que ele é um santo, que ele é maravilhoso, que ele é o cara ideal, está muito longe disso tudo e todo mundo sabe. Tanto que todo mundo questionou esse time da Fazenda justamente por isso. Tinha o Dinei com histórico de mulher estranho, nada a ver com uma agressão, mas ele é folgado pra caramba, ele é machista e o que ele fez com a Monique foi feio, muito feio. O Marcos com histórico de agressão e o Yuri com histórico de agressão. E aí começou todo mundo a falar, pô gente, como é que faz esse time masculino dessa maneira, né? É complicado. E aí tá dando o que tá dando, essas baixarias todas mesmo. Mas por hoje é só também, tá gente? Ele não quer mais falar nada. A Aritana ameaça desistir da Fazenda. Semana que vem eu caio fora. Vai demorar tudo isso pra fazer as malas? Já arruma, que isso? toca o sino. Toca o sino, pessoal. A produção faz as malas pra você vai embora. Porque não vai fazer a menor falta no jogo, Aritana. Nada. Absolutamente nada. Ela parou até de cozinhar, né? Falou que todo mundo tava dependendo dela. Mas o Yuri fez um alerta pra Record. O quê? Ele tá falando se a emissora vai deixar o Marcos lá dentro. Ele disse o seguinte, ó, será que o Brasil deixa um cara desses aqui? A emissora não pode deixá-lo aqui. Já pensou se ele faz alguma coisa? Aqui é um negócio evangélico, vai contra tudo. Aí a Flávia falou, nem a Globo quis ele lá. Olha, eu acho que em primeiro lugar, um jogo como a Fazenda, você não tem nem que colocar religião no meio, entendeu? Eu também acho. Até porque... Para a religião, a emissora tem seus próprios espaços. Que não coisinha tem que misturar de quinta. isso. Não, nossa, aí quando eu né? estava lá, eu acho lindo os hinos evangélicos, eu acho lindo. Quando eu estava lá dentro, passava e mexia assim, eu ouvia uma cantando em evangelho. Porque Jesus... Achando que ia conseguir pontos com isso, né? Não, tudo bem, ótimo, incrível, tem que cantar mesmo. Mas a intenção que estava por trás não era Mas daí boa. você pergunta assim, você é evangélica? Não, não sou não. Tá. Você canta sempre? Canta. Porque Jesus... Então, tudo bem, eu respeito, acho lindo. Enfim, mas não é porque a Fazenda está dentro da Record, que é uma emissora, obviamente, que tem também um cunho evangélico, e graças a Deus também, que os personagens que estão lá
acham que eles têm que cantarem e reverenciarem. Nada a ver. Não é? Exatamente. É chato, não é? Muito chato. Começar nossas fofocas aqui, gente, porque teve um perfil falso, mas esse pessoal não tem o que fazer mesmo. Anunciou a reconciliação de Fátima Bernardes e William Bonner. Não é falta do que fazer de verdade? A Fátima tá lá em Portugal, tá fazendo um giro pelo mundo aí, e de repente o pessoal vem com essa história. Olha aqui, segundo o site RD1, perfil falso engana internautas e anuncia a volta de Bonner e Fátima. Um falso perfil de Fátima Bernardes no Facebook deixou os fãs da apresentadora surpresos no último sábado, quando anunciou um suposto retorno da jornalista com o ex-marido, com William Bonner, com quem ela foi casada por 26 anos. Nos comentários das postagens, centenas de internautas desejaram felicidade. Que judiação, o povo é doido, mas tem quem abusa da boa fé, né? Do carinho do pessoal pelos dois, tão bem feitinho. de todo mundo que ficou triste com a separação e adoraria saber de uma reconciliação mesmo. Aí, tadinhos, todo mundo dança. Olha aqui. Desejaram felicidades ao casal e comemoraram o retorno dos jornalistas. Até o meio-dia de sábado, pelo menos 60 mil pessoas já tinham compartilhado a publicação, que foi apagada em seguida. Vale lembrar que o Bonner está namorando a Natasha Dantas, a fisioterapeuta. A Fátima está curtindo a vida aí pelo mundo. Estão muito bem, cada um na maneira que está, né? E realmente o pessoal vem e inventa uma coisa dessas. Aí foi demais. E realmente é isso, né? Não, porque aproveitaram que os dois estão fora do vídeo. Olha, eles saíram de férias juntos. Aí a pessoa já é induzida ao erro. E aí acontece isso. Mas precisa ver, geralmente, quando é uma página de um famoso oficial, tem lá um tiquezinho azul para você saber que é oficial, selo, não é real. Tem um selo. De garantia mesmo disso, né? Achou isso também? Eu acho isso um erro, né? Assim, até porque eu torcia muito por ela arrumar um namorado. Eu acho que ela tá na hora já, inclusive, de começar a namorar. Não que isso seja um desejo meu, né? Óbvio, você tem que querer. Mas que você vai pautar o Brasil e ajudar muito a gente, você pode ter certeza. É interesse próprio, né? Você quer isso. Fico pensando se eles você não voltam. Pode ter certeza. Não voltam. Depois de tanto tempo junto, quando você se separa, é porque há 26 gastou, anos, Vlad, né? você já sabe de tudo que a pessoa faz. Já sabe que horas que o intestino funciona, que não funciona, se ronca, o que está acontecendo. Você já sabe, tem um controle geral da situação. Passar tudo isso de novo, não volta mais. Não volta mais. E vocês sabem que tem uma outra coisa rendendo muita polêmica na internet, porque vocês sabem que a atuação do Fiuk como Rui na novela Força do Querer, nossa, nunca vi uma coisa tão bombardeada na minha vida. Eu fui postar que eu tinha achado que na sequência em que o Rui atira no Zeca, o Fiuk tinha feito uma sequência muito bem feitinha, quase me lincharam online. Foi uma coisa absurda. O pessoal não aceita de jeito nenhum. E aí o que acontece? Ele ganha um prêmio de melhor ator. Ele ganhou o prêmio de melhor ator. Então é o seguinte, gente, também segundo o site RD1. Qual? Aquele prêmio Jovem Brasileiro? Exatamente. Olha aqui, o ator e cantor de 26 anos foi contemplado com o troféu de melhor ator no Prêmio Jovem Brasileiro 2017, que homenageia jovens adultos que foram destaque em vários segmentos da sociedade. Eleito pelo voto dos internautas, Fiuk foi só agradecimentos aos fãs que o ajudaram a ganhar o prêmio. E ele diz: caramba, como eu tô feliz. Obrigado a todos que votaram. Me sinto tão grato por esse prêmio. Vocês não têm ideia de como ele é importante para mim. Eu tenho, a gente tem, né? Porque ele vem de esse prêmio, só detonado. Ele é um prêmio duvidoso, esse prêmio Jovem Brasileiro. Porque dentro de tantas premiações, tem aquelas pessoas que pagam por esse prêmio, né? Então, às vezes, paga R$1.500, Tá esculhambando o prêmio, né? E aí, o organizador do evento, o que ele faz? Ele escolhe alguns artistas para poderem estar recebendo o troféu, mas não que seja um prêmio tão sério, viu, gente? Tá aí, né? Já o Vlad comenta. Mas aqui, olha, hoje quem vem para o nosso programa contar uma
boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, não é? Bom, daqui a pouquinho nossa roda da fofoca com Vladimir Alves, do site Buchicho, do programa Melhor Pra Você, Felipe Campos aqui dos nossos bafões na Tarde é Sua. Mas antes disso, claro, a nossa primeira página, não é? 2 assuntos hoje na nossa primeira página. Não é sobre a Fazenda é daqui a pouquinho, tá certo? Eu vou falar mesmo de Antônia Fontinelli e de José Maier, porque 2 coisas estão acontecendo. Primeiro, a Antônia Fontinelli, tão querida do público, que está sempre aí nas redes sociais e muito transparente. A vida da Antônia é um livro aberto, na verdade, e ela postou uma foto do casamento dela com o Jonathan Costa e um texto que deixou todo mundo bastante intrigado. Ok, casamento já terminou, né? Depois aconteceu toda aquela história da briga por pensão, se desentenderam, depois ela não foi ao aniversário do Jonathan, porque o Jonathan não foi à festa de aniversário de 1 aninho do filho, né, do pequeno Salvatore, e a relação ela ficou civilizada, mas ela não é uma relação pacificada, vamos dizer assim. E aí acontece novamente alguma indireta, alguma dica de que as coisas realmente não deixaram boas recordações. Então, ela postou essa foto linda, né, vestida de noiva. Eles tiveram um casamento tão bonito, a gente foi lá, a gente cobriu o casamento, mostrou umas fotos para vocês, os vídeos, aquela coisa que a gente sempre faz aqui no nosso programa. E ela colocou essa foto do casamento, ela parece uma princesa europeia casando, né, e diz o seguinte, olha, imagem linda, né? Concordo, Antônia, muito linda. Se eu disser para vocês que foi o passo mais equivocado que eu dei na minha vida, vocês acreditam? Não me lembro de ter errado tão feio. Dizem que errar faz parte. Ainda hei de me perdoar por isso. Foi só um desabafo. Pronto, tô leve, disse a Antônia Fontinelli. E aí vocês já imaginam, né? Os comentários nas redes sociais. Aconteceu uma nova briga? O que foi? Não tá pagando a pensão? Por que ela tá, mais uma vez, né? E agora, de uma maneira contundente, dizendo que foi o maior erro que ela cometeu na vida, ou seja, ter casado com o Jonathan Costa. Ela não se perdoa ainda por isso. Ela termina a mensagem dizendo: um dia ainda hei de me perdoar por esse tipo de coisa, e que era só um desabafo, e que depois que ela postou isso e falou isso, ela estava leve. Agora, gente, fica por conta da imaginação de vocês. É claro, né, que ainda é um resquício do que foi o casamento, que durou 1 ano apenas, não durou mais do que isso, deixou um saldo lindo de viver, que é o Salvatore, mas não deixou boas recordações, a ponto dela vir a público e dizer que foi o maior erro que ela cometeu na vida, foi esse casamento. Qual fato novo que motivou a essa postagem, isso a gente não sabe. Tem que esperar a Antônia, agora que ela está mais leve, ir para o Instagram e explicar essa história, se ela quiser, para todos os fãs que a acompanham e sempre torceram por ela e continuam torcendo, e agora torcendo para que ela encontre um novo amor e que dessa vez ela não considere o maior erro da vida. Embora para a gente fazer esse balanço sempre leva um tempo, né? Não dá para saber antecipadamente, ninguém tem bola de cristal. Então vamos aguardar aí. Olha aí alguns momentos do casamento. Eles estavam super felizes, claro, né? Uma festa linda, cobertura total da imprensa. E agora ela diz, né? Casamento com o Jonathan foi um erro. Tá aí, ó. Vamos botar a mensagem novamente? Que agora, tendo explicado toda a situação, vocês entendem melhor. Imagem linda, né? Se eu disser para vocês que foi o passo mais equivocado que dei na minha vida, vocês acreditam? E aí ela fala em erro, né? No começo é equívoco, passo equivocado, mas aí depois ela vai fundo. Não me lembro de ter errado tão feio. Dizem que errar faz parte. Ainda hei de me perdoar por isso. Foi só um desabafo, pronto, tô leve. E agora é aguardar o próximo capítulo, porque realmente não dá para imaginar qual foi o fato novo, se é que houve um fato novo que levou a Antônia à necessidade, como ela disse, de fazer esse desabafo, né? Talvez o Jonathan sabe, talvez venha uma resposta do lado de lá, e o público adora ficar acompanhando o Instagram, montando quebra-cabeça,
cabeças e tentando entender uma situação que às vezes vem em código, vem cifrada dessa maneira, como veio a mensagem da Antônia Fontinelli. Mas valeu pra gente ver aí essas belas imagens do casamento, né? Aí ela postou a foto, já é linda, e aí vocês veem completo. A gente que ainda tá nas águas do casamento da Marina Rui Barbosa, que foi lindo, ver a Antônia de noiva, que também foi um belíssimo casamento, com toda certeza, tudo de muito bom gosto. O Jonathan também estava bonito à beça, né? Chiquésimo, enfim. Durou o que tinha que durar, gente. O problema é que às vezes a mágoa, a tristeza, essa sensação de ter errado, feio, né? Isso permanece por mais tempo do que a duração do próprio casamento. Eu particularmente acho que essa é a fase que a Antônia está passando, mas vai passar. Tudo passa nessa vida, até a gente, né? Então é só uma questão de tempo. Bola pra frente, Antônia. Falar do José. Nós poderíamos ter votado ela? A Minerato. Senão eu não tinha me a para a roça para pegar ele. Tô mentindo? É o Dinei a Minerato, então, que ele falou, rezem pra eu sair. São os maiores. A Minerato também? Olha, eu sei que foi uma discussão tão absurda, gente, uma coisa tão pesada eu sei, de novo. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Tem uma série de frases aqui que eu vou daqui a pouco antecipar para vocês. Pode falar, Felipe. Eu sei que vocês, principalmente você, mas o não curte mesmo o Dinei, enfim, dele dentro do jogo, né? Mas sabe que o Dinei, ele por mais que seja um cara difícil de lidar e que tem aquelas histórias, ele é um cara muito interessante pro jogo. Pro jogo ele é bem interessante. Ele é. Eu na verdade. Ele cutuca, ele vai. Você imagina se não tivesse também o Dinei, a gente ia fazer o quê? Ia ter lá o quê? Um convento, né? Legal. Muito bonitinho, assim. Um mosteiro, né? Ia ser. Enfim, mas eu só acho assim que o Marcos Harter, ele tá exagerando ao máximo. Não, agora bateu o desespero. A síndrome da onipotência baixou nele. Eu sou o fazendeiro disso tudo, até o final do jogo, inclusive, né? Ele dá as ordens, tudo. Ele simplesmente estudou todos os participantes durante esse período que ele se manteve quieto e agora ele colocou as asinhas de fora e falou, agora eu vou pro ataque. Foi isso que ele fez. Olha, entre algumas das frases na briga, ele disse assim, vai fazer cena lá fora. Conhece um gaúcho com grana? Ou seja, ele fica né? falando isso toda Tem hora. outra coisa aqui que ele fala, mas aqui tá muito pequeno, eu não vou conseguir. Eu vou tentar fotografar aqui as frases, que aí eu aumento e posso mostrar para vocês. Mas é um festival de coisas horrorosas, sabe? Ele fala pro Dinei, você não tem vergonha, você tem uma filha. Ele foi pegando tão pesado, gente, mas tão pesado, surpresa para ninguém. Né? Ele menospreza as pessoas. Então, a hora que ele tá irado, a máscara cai de verdade. Aí ele começa a apelar pra caramba, sabe? E essa história, abaixa a cabeça quando você passar por mim, rezam vocês dois pra eu sair, que é o Dinei Minerato, que ele acha que colocaram ele lá na fazenda, é muito complicado. Deixa eu ver se eu consigo agora aumentar aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui, tá? Olha, eu e a tecnologia não reparem. Ele fala como se fosse um Marcos senhor, né? Xingou e mandou o Dinei baixar a cabeça. E depois, gente, ele ainda chamou o Dinei de um palavrão que a gente não pode, claro, dizer aqui, tá? Ele chamou mesmo, ele xingou de verdade. E aí tem outras frases dele assim, deixa eu ver aqui, ó. Ele tá onipotente ao extremo, ele né? Tá total, ele tá total, e essa história realmente. dele sempre dizer que tem dinheiro, que tem emprego, conhece um gaúcho com grana, é um absurdo, né? E tem... desculpa, completa. Já que tem tanto dinheiro, o que foi fazer num reality para ganhar 1,5 milhão, né? Só quer ser famoso, quer se tornar o cirurgião das estrelas. Isso quando aconteceu a briga com a Minerato, aquela baixaria total, que o Voldemort, olha só, o gênio do mal perguntou isso. O que um médico tá fazendo aqui? Você não vem defender, né? O que é? Não, vocês estão esquecendo do preconceito. Antigamente, na escravidão, os pois negros eram
Mas é isso. A cabeça. É verdade. É. É isso mesmo, Elias. Olha, muito, muito bem lembrado. Tem esse aspecto também. Tem todo esse aspecto de racismo mesmo. Eu ia até sabe? comentar, mas eu fiquei com Você ficou preocupado, porque hoje em dia a gente fala uma coisa. receio, Mas é porque isso qualquer aí. coisa É que a isso gente aí. fala hoje em dia... Olha, Vai pensar que a gente está sendo preconceituoso. Falam de preconceito, de racismo, mas o Elias matou a Mas pau. vocês sabem que quem estava ali na baia limpando, aquela coisa toda, e estava ouvindo toda a briga, não é? Eles estavam falando, gente, olha, eu não sei se é o Marcelo ou se é o outro rapaz que eu me esqueço o nome lá, mas eu acho que é o Iê. Ele estava falando, olha que nojo é esse cara. A gente tem até esse trecho se procurar, porque ele está tentando fazer o outro agredir ele. É quando ele começa a falar para desestabilizar o outro, que é uma jogada dele que a gente já viu lá desde o Big Brother, né? E ele começou a fazer isso. E aí ele provocou o Diney, né? Ele provocou, falou assim, vem me peitar, entendeu? E ele vai meio que para cima mesmo. Então vamos conferir esse momento, vamos lá. Baixa a cabeça quando passar por mim. Baixa a cabeça. Se eu sair daqui na quinta-feira, eu quero sair assim, ó, falei, fiz amizade com quem eu queria fazer, falei o que eu tinha que falar. Tu já viu a polícia lidando com bandido? Olha aí, gente, olha aí. É na doçura? Não tem, o cara é bandido. E outra, Olha aí, entreguei o gente. negócio da Monique, se Dá apavorou. processo. Nossa, ele falou, o cara Ele é bandido. falou, e tem... Olha aqui, ó. Olha na minha cara, olha na minha cara, olha na minha cara, olha na minha cara, olha na minha cara. Tá vendo? Ele tem 10 segundinhos, assim, dá pra soltar de novo? Quem é que falou olha pra minha cara? Foi o Diney ou foi o Marcos? O Marcos. Olha na minha cara, olha na minha cara, olha Olha na lá, minha cara, olha lá, ó. olha na minha cara. Isso não tem como passar em slow, né? Porque, olha lá, eles chegam junto, entendeu? Depois, tem uma cena que eu vi, e assim, depois disso daí, o Marcos subindo a escada lá da sede com o Naim. Aí ele fala de novo essa história, só que ele fala que não peitou, não teve uma batida de peito a peito. Tem que aguardar, vamos ver o que acontece, se é uma operação limpeza mesmo, se não é, mas que ficou suspeito para o público, Pois né? é, Já na internet a coisa já ferveu. Você pessoal não começa a acredita duvidar. que Eu acho seja, que não seja você também encomendado. acha que não, foi uma coisa espontânea ali. Do que? Da Globo? A declaração do Joaquim Lopes. Eu acho que... Não, a declaração dele, eu acredito que foi espontânea. Espontânea Foi também. espontânea. Sei lá, eu sou da teoria da conspiração. Não, eu acho que foi... Adoro. Eu acho que tem a ver com já a limpeza de imagem. Eu acho que ele volta na novela do Aguinaldo Silva. Opa! O que foi? Com 60 anos, hormônios à flor da pele. 60 não. 68. Não, 68. mas daí confunde mesmo, entendeu? Porque daí não pensa nem mais com a cabeça de cima. Como quer dizer? Aqui está em cima do pescoço. Aqui está em cima do O pescoço. Silvio quis saber como é que exatamente. funcionam os hormônios, né? pois é. Com a Carla Porque ele Secarello. esqueceu? Não, ele falou assim, tem aquele produtinho azul, mas né? Mas assim, eu quero saber do desejo. Aí ela falou, você pode fazer reposição hormonal. E aí ele ficou interessado. Porque eu tô com 87 anos e eu quero saber do desejo, não da funcionalidade. Olha só que lindo isso. É uma questão de sensibilidade. Porque os homens, às vezes, encaram só como a funcionalidade, né? E ele não, ele quer saber do desejo. Exatamente. E ela falou... Às vezes é uma coisa mecânica, então o que importa é que tá tudo funcionando no Ué, momento mas, certo, gente, na hora mas certa. imagina se funcionar não ter desejo, gente. Então. É complicado, É né? complicado, É muito complicado. enfim. É o que o comprimido faz. Enfim, deixa pra lá, gente. Vamos mudar de assunto. Aliás, falar de um assunto. Olha, chegou uma pesquisa aqui, daqui a pouco a gente vê. Eu não sei da onde, do portal UOL. Entre Diney e Marcos Harter, quem deve ficar em A Fazenda? Gente, eu acho que isso não deve ser feito. Vou contestar aqui, porque o pessoal confunde, isso confunde a cabeça da gente. É quem deve sair e pronto. Não é quem deve ficar.
porque aí pode dar tilt. O pessoal vota falando que quem tem que sair. Eu sei os dois, achando. o mais os votado. 3, né, pediram para botar o Justus na roça também. Eu falei, não dá, gente, a gente não manda no programa. Mas, você tá por fazendo enquanto... curso com a Márcia Fernandes? Não, porque Por quê? ontem você falou que os dois deviam ir pra roça, ou tanto o Que o Dinei Yuri quanto o devia Marcos, ser fazendeiro, e o Yuri pra devia ficar ser os dois na fazendeiro. roça. Falei, Então, não, olha, batata. acertei na mosca, foi batata mesmo. Falei, isso é tráfico de porque roteiro, foi né? desejo só, você nunca sabe quem vai ser o fazendeiro ali, depende de sorte, condições físicas, um monte de coisa. E aí ele foi o fazendeiro, então os dois da roça, gente, é maravilhoso isso, porque de um deles a gente já fica livre. É isso que é bárbaro. Os dois né? estão... Os dois. Eu quero muito e acho que mereceria o Dinei tá fora, ainda mais por tudo que aconteceu hoje de manhã, que já a gente vai contar. Mas, eu falei Dinei? Dinei. Não, é o Marcos. O Marcos está fora. É que o Marcos brigou com o Dinei. Mas eu acredito que o Dinei saia, porque o Marcos tem essa gangue toda aí, né? A gente não pode nem chamar mais de torcida, porque o pessoal é muito complicado. Que pode garantir, eles ficam votando 24 horas, não sei onde eles arrumam recursos financeiros para isso, mas enfim, existe um exército aqui fora para garantir a permanência dele. Mais ou menos aquilo que a Nicole deixou escapar naquele vídeo que ela nunca explicou e sumiu, né? É mais ou menos daquele jeito. Desapareceu. É mais ou menos daquele jeito. Mas, por isso que eu acho agora que ele mereceria estar fora, gente, mereceria outra expulsão, ele mereceria. Porque hoje, inclusive, foi coisa de humilhar o Dinei, que não é santo também. Mas ele tá pegando pesado porque a roça é amanhã, e aí a coisa fica. Mas é assim, abaixa a cabeça quando passar perto de mim. Nossa. Sabe? E reza para eu sair da roça. Isso é uma ameaça. Assim, mas abaixa a cabeça. Nossa. Fora que teve um momento em que ele subiu umas escadas com o Naim lá na sede, e ele falou assim, você já viu como a polícia trata bandido? Tipo assim, é assim que ele tá tratando o Dinei. Então ele tá chamando o Dinei de bandido. Ele tá chamando o Dinei de bandido. O Naim que pirou, né? Não é o Naim que a gente conhece, mesmo assim, nesse momento, deu uma luz nele. Que ele falou assim, olha, não é assim que se consegue voto. Não é assim que as pessoas, né, vão ficar do seu lado. Tipo isso. Porque ele se tocou que o cara estava indo longe demais. A gente tem o trecho onde ele fala o quê, hein? Ah lá, baixa a cabeça. Tá legendado, gente, porque eles estavam brigando na porteira ali do lado, onde eu acho que era a Monique que estava trabalhando com o Marcelo, alguma coisa assim. Tá longe a imagem. Não deu pra gente identificar muito bem. Se vocês identificarem, fala pra gente. Mas ele fala isso e dá pra ouvir. Mas legendando aí fica melhor pra vocês. Vamos lá. Baixa a cabeça quando passar por mim. Baixa a cabeça quando passar por mim. Baixa a cabeça quando passar por mim. Rezem pra eu sair, vocês dois. Baixa a cabeça quando passar por mim. Baixa a cabeça quando passar por mim. Baixa a cabeça quando passar por mim. Rezem pra eu sair, vocês dois. Agora, por que dois? Eu não sei. Ele, deixa ele ficar falando, tio. Viu? Sim. Se eu quisesse colocar menina, eu não ia pra roça. Tô errado? Sim. Se eu quisesse colocar... Se a gente quiséssemos colocar menina, que ela... Zé Maier, porque olha aqui. Depois de todo o escândalo do assédio sexual para cima da figurinista, a Sutonani, vocês sabem, né? E isso, assim que a denúncia foi feita, ele foi afastado, quase que teve o contrato com a emissora rasgado, rescindido realmente, e foi para a geladeira e ficou exilado lá nas serras do Rio de Janeiro, na região serrana do Rio de Janeiro. E agora, né? Estavam falando que ele só voltaria em 2019, mas aconteceu uma coisa que também está chamando a atenção de todo mundo. Depois do escândalo, está parecendo que a própria Rede Globo está querendo começar a operação limpeza de imagem do Zé Maier. O que se sabia, que ele não voltaria nem para a nova novela do Agnaldo Silva, O Sétimo Guardião, e o Agnaldo Silva já tinha escolhido o Zé Maier para ser o astro da novela, vocês se lembram disso, defendeu o Zé Maier, que foi uma atitude equivocada, como diria a Fontinelli, mas está lá. E agora,
quando a Globo começa essa operação limpeza da imagem do Zé Maier, tá na cara que pode ser para a novela mesmo do Agnaldo Silva, que ela vem no segundo semestre do ano que vem. Então, até lá, quem sabe, ele continua no vídeo através da reprise de Senhora do Destino, né? Não saiu do ar, mas nenhuma aparição mais na emissora, em programa nenhum, entrevista nenhuma, nada. Recolheram ele, fugiram com ele, sumiram com ele, para realmente dar um descanso naquela imagem, né, com a qual ele foi atingido pelo escândalo do assédio sexual da Sutonani. Mas aí acontece o seguinte, gente, olha, no video show, né, teve, se eu não me engano, o Joaquim Lopes, que começou a citar o Zé Maier, a falar bem do Zé Maier, a mostrar como ele era um cara muito legal, e isso não sai assim. Né? O Joaquim Lopes não iria citar o nome do Zé Maier no ar e começar uma campanha de defesa, de limpeza, se ele não tivesse autorização para isso, ou se ele não tivesse tido esse direcionamento para abordar justamente esse ator, né, que está aí primeiro da lista negra no momento pela emissora. Então, vou ler para vocês, deixa eu ver se eu tenho aqui, o que o Joaquim Lopes falou e como é que isso está sendo interpretado. E eu acredito que está sendo interpretado muito corretamente. É operação limpeza mesmo. É operação limpa imagem. É só o começo, essa daqui é só a pontinha do iceberg do que vem aí. Olha, segundo o site TV Foco, o ator José Maier, com anos de sucesso na Globo, acabou sendo afastado. Enfim, aquela história toda que vocês conhecem. Ele preferiu sumir e também sumiram com ele, enfim, não é? Só que agora ele reapareceu. E foi exatamente dessa forma que eu estou falando para vocês. Ele foi lembrado pelo programa Video Show, quando o apresentador Joaquim Lopes relembrou o trabalho que fez com Maier na novela Império. Quer dizer, super para lá, né? De recente, na verdade. E aí o que acontece? É o seguinte, olha, o Joaquim Lopes relembrou esse trabalho, eles eram pai e filho, vocês lembram que o personagem do Joaquim Lopes era homofóbico, não aceitava que o pai fosse gay quando ele descobriu isso, foi uma coisa terrível até o fim da novela quando eles se reconciliaram, e o Joaquim Lopes foi logo dizendo, o comentário foi feito, ele elogiou, claro, o Zé Maier como ator, e ele sempre foi realmente um bom ator, e depois ele disse, olha, o comentário foi feito após uma homenagem de Bruno Galhaço a Mel Maia. E Otaviano perguntou quem foi o vovô de Joaquim na dramaturgia. Ele respondeu, meu vovô eu não tive. Na verdade, eu tive meu pai, que foi o Zé. E aí ele estava falando do Zé Maier. Foi um cara que, enfim, me ajudou muito, completou ele. O Zé Maier. O Zé Maier, aí perguntou o Otaviano, ele diz, Zé Maier que fez meu pai durante a novela inteira, mas acho que foi o único pai que eu tive em dramaturgia, afirmou o apresentador, tá? Então, é isso aí. A partir desse momento que o nome dele é trazido à baila, que vem um ou outro apresentador, elogia, fala que ele é um cara legal, essa coisa toda, aí o pessoal sacou que isso realmente deve ser o início, o pontapé inicial de campanha de limpeza da imagem do ator Zé Maier. Vamos ver se cola, né? Se cola, se realmente o pessoal acha que já dá para trazer ele de volta, se vai ter rejeição ou não ele no vídeo novamente, se isso pode afetar a novela do Agnaldo Silva. Sempre é um risco, porque se ele entra na novela, ele é o personagem principal, ele é o protagonista. E aí realmente não se sabe se a emissora ainda está disposta a arriscar. Mas para isso tem pesquisas, né, gente? Não é só esse tipo de achismo, não. Eles têm pesquisas, eles têm estudos, sabem que terreno estão pisando. Por isso que essa fala do Joaquim Lopes despertou todas as suspeitas possíveis e imagináveis. Então, vamos aguardar, tá certo? Começar a nossa roda da fofoca, tá aqui Vladimir Alves do meu lado, tudo bom, querido? Boa tarde, Sônia Abrão, tudo bem? Boa tarde a todos. Paz, e também Felipe Campos, tudo bom, Felipe? Boa tarde, meu amor. Boa tarde, gente. Bom, o que vocês acham? O Fontinelli ou o Zé Maier? Ou os dois, pode falar o que vocês quiserem. Com relação a Fontinelli, eu fico pensando, logo que ela assumiu o relacionamento com o Jonathan, as pessoas começaram a falar, olha, você vai quebrar a cara, você tá saindo com um rapaz que é muito novo. E ela falava na época, não, eu sei o que eu tô fazendo, eu vou me dar bem, vai dar tudo certo. Aí agora ela vem com esse discurso que parece não, é uma indireta pra ele. Não sei o que aconteceu aí no meio do caminho. É uma porrada nele. É uma porrada.
Só que, sabe o que eu fico pensando? Porque ele não tem noção do que está acontecendo ainda, mas por mais que ela fale que foi um erro, tem um fruto desse relacionamento, né, que é o Salvatore. Lindo, né? E eu acho que, assim, pode ter sido errado, pode não ter dado certo, mas falar que tudo foi um erro, que tudo não saiu como esperado, eu acho que não. Porque tem aí uma criança linda, fruto de um relacionamento, eles viveram, se amaram enquanto puderam, agora não deu mais certo. Tinha que durar, realmente. É que deixa outras coisas, né? deixa a marca mesmo. Acho que ela estava, aí ela não estava nem, acredito eu, pensando no lado do pai, acho que era mais homem, marido mesmo, né? Porque, olha, gente, assim, eu acho que diferença de idade realmente não pode impedir um relacionamento de amor. Amor não pede carteira de identidade, não pede documento de estado civil, pede nada, a coisa vem que vem, né? Mas quando a diferença de idade pode ser até grande, mas ela é numa determinada faixa. Por exemplo, ele com 30, ela com 40 ou 50, que fosse, é uma faixa onde as pessoas já são mais maduras. Tem uma grande diferença. A dela era uma coisa em que as pessoas estão em estágios diferentes, independente de que cada um atinja a maturidade, dependendo da própria vida e de outras circunstâncias. Mas normalmente é assim, com 20 anos, 20 e poucos anos, você ainda está começando, né, a se virar nos 30. Com 30, aí a coisa já começa a estar mais situada, mais definida na sua vida. Ela com 40, estaria tanto com 30 como ele, é muito pequeno. Poderia estar com 50, os dois já são maduros, já sabem se virar. Ali ela era a pessoa madura e ele não, ele era um iniciante na vida. E aí dá choque mesmo. Aí tem gente que consegue superar e tem gente que não supera. No caso deles, ela tentou e acabou não conseguindo, né? Pois é. A Fontenelle, ela tem um perfil de uma mulher muito intensa, né? Principalmente nas relações, isso a gente sempre percebeu e sempre ela deixou muitíssimo claro. Eu, uma vez a gente comentando sobre ela, eu sempre disse, eu acho que ela deveria ter feito melhores escolhas, né? Obviamente, até porque ela é uma mulher bonita, é uma mulher inteligente, bem sucedida dentro daquilo que ela realmente buscou e ela conseguiu se dar bem. Porém, eu nunca concordei com esse casamento, sempre achei... eu sempre achei... Sabe aquela coisa que destoa? Você olha e fala assim, gente, isso não tem tom, né? Não é nem pela questão da idade, não é nem por nada. Você está coberta de razão sobre a questão das grandes diferenças. Também acredito nisso. Porque as pessoas estão começando a vivenciar histórias que elas ainda nunca vivenciaram. Enquanto a mais velha, obviamente, já passou por aquilo. E aí o que acontece? Eu acredito muito que ela destoa, mas destoava, assim, sabe? Era muito nítido. Ah, esse aqui é o meu marido. Não, não é meu marido, é alguma coisa. É o pai, hoje é o pai do filho dela. Aí, enfim, tudo bem, né? Ponto final. Mas eu nunca fui muito a favor, assim, né? Mas quem sou eu para determinar alguma coisa? Exatamente. Bom, e Zé Maier? Zé Maier, eu acho que foi um curso natural da conversa no programa. Não acho que a Globo esteja tentando limpar a imagem dele. Eu acho que o Joaquim falou por ter acontecido. E assim, a gente não pode negar do talento e do profissionalismo do José Maier. Claro que não. Ele é um ator de primeira e se mostrou nesse episódio, talvez tenha ocorrido outros, e eu não duvido, em função das declarações, tanto da Letícia Sabatella como da Camila Pitanga, né, que ele seja um homem de quinta, ou tenha sido um homem de quinta categoria, um ator de primeiro time, um ator de quinta categoria, e um homem de quinta categoria. Acontece. Não dá para confundir, né? Um autor ou um ator com a sua obra. Não dá, gente, infelizmente. Tudo isso, a gente também tem que tirar o grandíssimo chapéu para a Sutonani, que não quis levar a história adiante, né? Da história das acusações, enfim, que ela teve todas as oportunidades, ela não levou adiante. Então, obviamente, que abre para você tira o chapéu para ela? Não, eu tiro o chapéu assim, não, porque ela deveria ter tirado o que eu digo, assim, né? Entendi. Entendeu? Claro, o que eu digo assim, ela porque se você tivesse realmente levado adiante, talvez hoje teriam mais provas ou mais histórias que realmente pudessem impedi-lo de voltar. Como ela mesma. Porque fora esse castigo da Globo, essa geladeira, e que a emissora foi forçada a fazer, ele não teve nenhuma punição diante de lei, nada, ele está incólume, né? Ela permitiu que isso acontecesse, então passou impune, na verdade então, passou assim, impune. Hoje a Rede Globo
dar esse descanso para ele, enfim, para ele voltar à teledramaturgia. É um grandíssimo ator, isso não tem como a gente contestar. Um galã que vem aí marcando sua trajetória desde o início da sua carreira, mas infelizmente teve um deslize aí, deslizou feio, né? Escorregou bonito. Você viu o que está acontecendo nos Estados Unidos com o grande diretor de estúdio cinematográfico, né? A mesma coisa. E fora isso também o próprio David Letterman, sim, né? O Bill Cosby, o que aconteceu com ele, né? É uma coisa então, difícil assim, de consertar a cabeça, meninos, segurem, não sejam tão fugazes, entendeu? Segurem um pouco os hormônios, deixem as coisas acontecer, porque às vezes dá um trabalho, sabe? Perfeito, tem que dar mesmo. Tem que pensar com a cabecinha. Bem em cima do pescoço, para não falar outra coisa. Né? Abrir a cabeça, arejar a mentalidade. Eu me viro nos 30 aqui. Bom, enfim, vamos ter